para fechar essa primeira sequência, explicando um pouco da estrutura narrativa e o controle, agora vamos falar sobre o controle. Isso não faz necessariamente parte de uma questão de formatação de roteiro ou de como a gente estuda esse material, mas eu achei relevante de colocar que é uma questão que inclusive me aparece muito em escritos fora da área de roteiro, assim, focados em literatura, alguns outros experimentos. Eu gosto de participar, já tem alguns anos, de uma iniciativa que é chamada de NaNoWriMo, que seria uma abreviação de National Novel Writing Month. É uma iniciativa norte-americana em que todo mês de novembro eles estimulam as pessoas a escreverem 50 mil palavras ao longo dos 30 dias, desligando o seu editor interno. Ou seja, escreva aquilo que emergir, não fique controlando, isso aqui vai ficar bom, esse diálogo tá horroroso e tal, porque parte do motivo em que muitas pessoas se boicotam e não conseguem escrever é que esse editor fica lá e a gente não produz. E, assim, é muito mais amplo do que isso, e tem também uma questão de você ter a comunidade ao longo do mês funcionando e as pessoas podendo tirar dúvida, escrever um com o outro, uma série de outras coisas. Ao longo do ano, eles criaram estímulos um pouco menores do que o Writing Month, que são os camps, que acontecem 2 vezes ao ano, agora em abril tá acontecendo, que é um momento em que você pode estipular a sua própria meta, então você não precisa escrever 50 mil palavras, pode ser 20, pode ser 5 até, ou pode ser 62, e você pode ter cabines junto com outros escritores, até por temas específicos, tirar esse momento para editar, para escrever roteiros, para escrever poemas, enfim. E uma coisa que é muito legal desse processo é que o importante disso tudo é que você escreva. Não tanto que você escreva uma coisa boa, linda, publicável, mas sim que você tenha esse material. E não para você jogar tudo isso no lixo e escrever alguma coisa inútil, mas para escrever para quem tem o prazer e a vontade de fazer isso, começar a desenvolver. Porque você vai ter que editar bastante do seu trabalho de qualquer jeito, mas pelo menos você não fica com aquele esquema de página em branco. Desculpa, eu não sou muito familiarizada com isso, assim, eu sou familiarizada com o e-mail em branco na hora de enviar para as pessoas, nossa, o que eu falo, como é que eu envio isso. O momento da edição é às vezes muito intenso para mim, principalmente para literatura, mas olhar para a página e não saber como começar não é uma coisa que costuma acontecer com muita frequência por aqui, não. Durante esse processo, eu tive algumas conversas interessantes com outros participantes e até organizadores de eventos aqui do Brasil, que começaram contando assim, e aí eu fui escrever a minha história e os meus personagens eu tinha desenhado para serem isso, 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 e aí a partir do segundo dia de escrita eles começaram a brigar comigo e a história virou outra coisa, ou eles já não aceitavam mais fluir por aquele caminho. Geralmente isso é um bom sinal. Quando eu comecei a criar alguns dos meus primeiros roteiros, assim, sei lá se dá pra chamar aquilo de roteiro, mas assim, das primeiras narrativas que agora estão virando o main, que o projeto Me Encontre na Contramão, uma das primeiras personagens eu tentava confabular sobre aquilo ali, né, mas como que ela vai ser, quais características, 3, 4 nomes diferentes, qual que é mais legal. E aí em um dado momento, claro, depois que já tinha passado todo esse processo, eu, quando não tava pensando nisso, olhei para uma cena quando eu tava numa viagem na praia e tava rolando uma roda de música e tal, eu reparei, nossa, e como seria essa pessoa vivendo aqui com isso daqui, ouvi um nome e de repente aquilo existia e aquela personagem já tinha os amigos e foram surgindo os nomes deles e as características. E aí tem um dado momento em que as pessoas te perguntam alguma coisa do tipo, mas aquele personagem precisa morrer mesmo? Geralmente sim, porque senão não teria escrito isso. E assim, às vezes tem certas ações em que as pessoas escolhem pra dar ritmo pra história. Então assim, o personagem tal morre pra gente mostrar como que aquela ação era perigosa e que o outro escapou por pouco. Isso é uma opção. Mas assim, às vezes morre porque eu criei essa história a partir desta intenção. Ou esse foi o sonho que iniciou essa narrativa. E aí não funciona se não for assim. E muitas vezes essa questão de o personagem é ação, ele te conta o que ele vai fazer. Então, se você tentar forçar uma coisa que realmente não combina com a personalidade daquele cara, aquilo não vai fluir, assim. Intuitivamente você vai ficar desconfortável com aquilo, você talvez não consiga escrever aquela cena, o negócio não vai ficar legal. Então, geralmente eu não recomendaria ir por um caminho em que você force certas situações do tipo, mas então nesse momento é quando vai precisar acontecer e quando precisa acontecer esse tipo de coisa.
Ou, aqui, dentro desse tipo de gênero e história, é quando as pessoas fazem isso. O seu personagem não vai gostar muito quando isso for acontecer. Porque você sabe quem que faria o quê. Então, assim, se você tem dentro de um grupo de personagens, mesmo que alguém seja o protagonista, um é mais briguento, não significa que ele é sempre o que tem que brigar. Mas se na hora de uma cena em que alguém vai se manifestar com relação a alguma coisa, te falarem que outro personagem faria aquilo, você instantaneamente vai saber que não. Não é da natureza daquele cara fazer aquilo e é da natureza do outro. E isso é uma coisa que eu acho sensacional, assim, porque um dos motivos que me conecta com essa arte de audiovisual, escrita e comunicação social é esse entendimento de relações humanas e psicologia e tal, sem julgamento ou sem tentar realmente entender, tá, então é assim porque é isso, porque ele faz isso, porque a infância dele foi tal e tal, 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 mas de realmente saber quem que é quem, quais que são as relações, como é que aquilo se desenrola, que na verdade você acredita que tal pessoa então faz parte do estereótipo X, mas na verdade ela faz outras coisas que não combinam com aquilo. E tem uma coisa que eu achei bem interessante no primeiro manual de roteiro que eu li, que ele comenta que um dos alunos estava escrevendo uma história, se eu não me engano era trágica, e quando ele estava chegando no final da narrativa, ele só estava conseguindo imaginar uma cena de comédia, ou ele só começava a escrever uma cena que estava com um tom cômico. E aí o instrutor, o professor, falou pra ele, então escreve ela cômica, porque aí você libera isso do seu sistema. Às vezes a gente também tem uns mecanismos de defesa, ao invés da página em branco, você flui por coisas que não combinam muito com aquilo que você tá fazendo, e aí quando você libera elas, você consegue seguir adiante. E a questão do controle, pra mim, é um pouco por aí, assim, de você, às vezes, desapegar dessa ideia de não, e aí ele olharia pra esquerda e vai gritar. Mas às vezes o seu personagem tá te contando que mesmo que geralmente ele grita e gosta de chamar atenção, naquele exato momento ele ficaria introspectivo. E você, como autor, você respeita isso, observa e narra. E aí, se não funcionar, você muda. Porque quando você tá escrevendo uma narrativa, você tá contando uma história de vida. E aqueles personagens, eles representam pessoas e comportamentos humanos. E é com isso que os espectadores, leitores, seja quem for, se conectam. E não com um bando de fatos narrado de uma maneira bonitinha, engraçada e super bem construída. Isso é outra coisa. Então, se você tirar a humanidade, a essência daquilo ali, não vai funcionar, nem pra você, nem para as outras pessoas que estão fazendo ou produzindo. Ou assistindo também. Então, a gente respeita um pouco isso. E como escritora, eu lembro de uma frase que é Kill Your Darlings, livremente traduzida como mate os seus queridinhos personagens? Não, os seus momentos queridinhos. Então, às vezes você tem aquela frase linda que você escreveu, que tá super poética e maravilhosa, e ela não funciona pra contar a sua história, ou ela não combina com o resto da estrutura que tá no seu texto. Fora. É uma pena, às vezes você pode usar ela pra alguma outra coisa, ver se você consegue reconstruir aquilo ali, mas assim, de modo geral, quando tem passagens no texto, cenas muito legais, momentos de uma fala engraçadinha com um personagem com outro, e eles não estão contribuindo pro andar daquela narrativa, não adianta. E a questão toda é que isso se chama apego. Então, assim, quando você tem aquela coisa, mas eu não quero abrir mão porque essa cena tá muito linda, porque esse personagem fala uma coisa muito engraçada. Sim, mas isso te serve em quê? Porque às vezes essa coisa engraçada não vai nem ser vista, entendida como tão engraçada assim, e não vai ser um momento super memorável daquele episódio, por exemplo. Ou às vezes aquela cena maravilhosa que é lindíssima pra você, não vai ser super incrivelmente salvadora pro resto do filme no qual ela não está encaixada e funcionando. Então você sempre tem que entender o melhor para a estrutura da obra. E isso geralmente significa que você não está no controle. Não que você está completamente fora de controle e vai ser dominado e tá escrevendo uma coisa que você não domina. Mas você não tá num controle de não, mas é assim que eu quero e é só desse jeito que vai funcionar e essa é a frase que eu quero escrever. E isso é uma essência super importante para um trabalho de um autor de qualquer área. Então, encerra aqui essa etapa e aí vou para uma próxima sequência logo mais.